Durante muito tempo, as pessoas se viram separadas em classes ou raças. Para algumas, uma afirmação de sua identidade. Para outras, um eterno processo de ofuscação e opressão identitária. Como no caso das culturas africanas e nas culturas sul-americanas, que foram fortemente influenciadas pelos europeus, principalmente a partir do século XVIII, onde eles adotaram uma postura expansiva e colocaram a sua cultura ao redor de todo o globo. Infelizmente, estigmas como esse permanecem presentes na sociedade atual, pois ainda utilizamos critérios para classificar as pessoas. Atualmente, não utilizamos mais o conceito de raça, que se tornou obsoleto, pois fere a integridade de algumas pessoas. Em razão disso, utilizamos o conceito de grupo étnico, que é muito mais eficaz e preciso para classificar os grupos de pessoas. Olá, meu nome é Murilo. Hoje eu vou falar sobre o movimento Vidas Negras Importam, do inglês Black Lives Matter, que é um movimento nascido nos Estados Unidos como resposta à violência racial e à discriminação sofrida pela população negra no país. O movimento ganhou grande destaque após uma série de incidentes envolvendo a polícia e a população negra, onde aconteceram casos de violência racial e discriminação e até assassinatos por parte da polícia, por conta de uma grande questão racial envolvendo preconceito por parte dos policiais. Então, em 2013, 3 mulheres decidiram fundar o movimento, mulheres essas chamadas Opal Tometi, Alicia Garza e Patrice Cullors, em resposta à absolvição do vigilante George Zimmerman, no caso do assassinato do jovem Trayvon Martin, na Califórnia. Então, o movimento veio servindo como um movimento de defesa dos direitos civis e destacando questões sistêmicas como o racismo estrutural, a brutalidade policial e a desigualdade racial existente muito na nossa sociedade atualmente. Então o movimento serviu para chamar a atenção também de pessoas que não enxergam muito bem a dignidade de pessoas que possuem uma cor diferente e decidem julgá-las por causa disso, ou decidem praticar algum tipo de preconceito, que preconceito esse muito decorrente sendo o racismo na sociedade. Então, independentemente da cor de pele, o movimento reconhece que se você luta pela igualdade da sociedade atual, igualdade racial e de igualdade da sociedade em geral, você pode participar do movimento e pode lutar pela causa de todo jeito. E com lutar pela causa, não digo só que eles se manifestam em protestos e manifestações, mas sim também promovem um diálogo igualitário e tentam resolver, a maioria das vezes, com um diálogo que procure sempre a solução mais pacífica possível para os dois lados e sempre buscar o que é a nossa luta diária, que é a igualdade social e racial para todos, para que todas as pessoas consigam ter uma educação, ter um trabalho, ter uma remuneração igualitária no mundo, independente da sua cor, gênero ou etnia, por assim dizer. Então, frases do tipo "fogo nos racistas", "tiro onda porque mudo paradigmas" estão estampadas nas faixas principais do autor, compositor, cantor e ex-estudante de História da Universidade Federal de Ouro Preto, Djonga. Além do mais, além de ter tatuado essas frases na história, ele tatuou em seu corpo a frase "fogo nos racistas", expressando o seu ódio pelo racismo do país. Na letra de algumas outras faixas, ele explicita suas ideias antirracistas, suas ideias libertárias e revolucionárias. Além do mais, ele serve para outras pessoas como algum alvo de representatividade e cumpre seu papel contra a violência racial no país. Os Panteras Negras foram um partido que surgiu na década de 60, nos Estados Unidos. Eles lutavam contra a violência policial nas comunidades afro-americanas nos Estados Unidos. Seus ideários batiam e muito com as ideias de Malcolm X. Entretanto, Malcolm X ele coalizava as pessoas a baterem de frente contra os policiais e irem em busca de seus direitos.
E já os Panteras Negras, eles realmente enfrentavam de uma forma até violenta os policiais da época nos Estados Unidos. Pelo Pernambuco, eu vou falar um pouco sobre os casos de racismo. É notório que os casos de racismo vêm diminuindo ao longo dos tempos, mas também ainda continuam sendo muitos, em excesso. E principalmente nos esportes. 3 exemplos eu vou dar aqui são os de Vini Júnior, que o de Vini Júnior aconteceu numa partida durante o Sevilha, é um dos exemplos, porque ocorreram outros casos. Mas contra o Sevilha, começaram a gritar insultos racistas para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, após o seu Instagram, faz uma postagem e os parabeniza, ironizando. Outro caso foi o de Mario Balotelli, que jogava na Itália, na Serie A Team, que é o campeonato italiano de futebol. Lá numa partida a Brescia contra Lazio, a torcida da Lazio jogou insultos racistas no jogador Mario Balotelli durante a partida. E o último caso é no basquete, que não é tão comum assim, mas acontece também. O jogador Iago Mateus, armador da seleção brasileira de basquete, numa partida na Espanha, na Badalona, foi vítima de racismo também. Mas o que tem em comum entre esses 3 casos é que os 3 jogadores apoiam instituições que lutam contra o racismo. Por exemplo, é o Instituto Vinícius Júnior, que é do próprio Vinícius Júnior, que ele mesmo criou na sua cidade natal, que tem como objetivo lutar contra esses atos de racismo. Como podemos observar, todos esses movimentos têm algo em comum que os movem: a luta contra a opressão de suas identidades. Porém, a forma como abordam e lidam com essas lutas são expressivamente diferentes, distintas entre si. Por suas semelhanças, podemos juntá-los em uma única e grande categoria de movimentos sociais. Agora, alguns relatos e opiniões sobre o racismo na sociedade. Bom, eu tô aqui agora, eu vou ver qual que é a opinião, o que é que a rapaziada aqui na rua mesmo pensa sobre o racismo, né? Gostaria de fazer a entrevista aqui? Sim, é sobre o quê? A gente está para ver o que é que as pessoas na rua acham sobre o racismo. Então, na minha opinião, eu vejo que o racismo é uma ideia generalizada que passa de geração para geração e o pessoal vai abraçando essa ideia, esse preconceito e acaba botando assim no dia a dia às vezes, que eu sinto que às vezes é enraizado, é um negócio enraizado que graças a Deus está começando a ser combatido, né? E o que vocês estão fazendo é mais. A gente está aqui com o Carlos, um trabalhador que passou por um ato de racismo. Então, eu trabalhei numa empresa e que fui fazer uma atividade em que meu patrão, dono da empresa, ele olhou para minha cara e fez: esse serviço está errado, faz um serviço de branco. E automaticamente ele já entendeu que cometeu racismo comigo e voltou atrás. Ele disse: não, porque na minha época de criança eu falava com meu amigo, meu amigo negão, meu amigo preto, mas hoje em dia racismo e tal, me pediu desculpa no mesmo ato. Mas aí eu pedi demissão da empresa por conta disso também, porque eu me senti também ofendido. Muito obrigado, Carlos. E aqui a gente fecha o relato. Polícia investiga pedido de delivery com frase racista a restaurante. Ou seja, a cliente pediu para que mandasse um homem branco. Ela escreve mesmo, ela coloca observação. A última vez veio um motoboy negro, peço para a gentileza que mande um branco, não gosto de pessoas assim encostando na minha comida. Ou seja, pessoas assim como, né? Somos todos seres humanos, com a mesma necessidade fisiológica, a mesma necessidade espiritual, emocional, somos todos uma só pessoa, né? Cada um com sua individualidade, porém ninguém é maior ou melhor do que ninguém, né? E aí a polícia está investigando esse caso. Esse foi o relato de Rafael, bombeira civil. Em suma, a valorização de tais movimentos e aprofundamento nas causas prova sua importância quando outras pessoas começam a entender que não são só para as pessoas negras,
mas também para todos que se importam com a boa convivência na sociedade, pois infelizmente ainda vivemos uma sociedade que joga o racismo para debaixo do tapete. Sabendo disso, é de extrema importância que não só pessoas negras apoiem o movimento, afinal, movimentos raciais não se tratam de um embate entre negros contra brancos, trata-se de uma luta para atingir a igualdade social para todos, independentemente da cor de pele. Agora, essa pesquisa prova sua importância para dar visibilidade a grupos étnicos excluídos pela sociedade em busca entender a organização de movimentos raciais no século XX e XXI.